Há manhãs em Little Wycombe, em que a neblina cobre o campo como um segredo prestes a ser revelado. Era início de abril quando algo inusitado quebrou a rotina do vilarejo, a chegada de um casal jovem ao antigo Foxglove Cottage. Miss Marple, observando pela janela, notou de imediato a energia dos recém-chegados. A mulher, elegante e discreta, de cabelos escuros e passos precisos. O homem, alto, com feições gentis e olhar apaixonado. Em poucos minutos o mototáxi já seguia estrada afora, deixando para trás malas, caixas e uma ansiedade silenciosa pairando no ar. Miss Marple nunca negligenciava a importância de novos rostos na vila. Enquanto ajustava as agulhas do tricô, seu olhar permanecia fixo na trilha de pedras, por onde o casal se dirigia à porta do chalé que permanecera vazio desde o falecimento da Sra. Redfield. Logo as janelas ganharam movimento e vozes, o jardim antes esquecido ganhava vida e, com ele, velhos vizinhos como a sempre animada Sra. Bennet surgiam para dar boas-vindas, trazendo flores e comentários discretos. "Jane, você viu os novos inquilinos?" Indagou a Sra. Bennet, entrando sem cerimônia e ocupando a poltrona em frente à lareira. "Segundo o Sr. Caldwell, ela se chama Helen. Ele é Marcus." Vieram de Londres, recém-casados e com planos grandiosos para o jardim e para a casa. A vila já comenta, uma história de amor típica desses tempos modernos. Miss Marple, atenta, manteve o sorriso educado, mas percebeu algo no modo como Helen analisava a casa, um olhar atento demais, um interesse quase profissional. Marcus, por outro lado, demonstrava devoção evidente à esposa, carregando suas malas com um cuidado excessivo e se preocupando em ajeitar os detalhes mais simples. A movimentação na praça logo virou assunto de todos. Crianças paravam para espiar pelas cercas, vizinhas cochichavam entre hortênsias e roseiras, cada um buscando interpretar o significado da chegada daquele casal tão distinto. A vila, que tanto prezava pela normalidade, sentia-se eletrizada pelo mistério silencioso que se instalava. No domingo seguinte, Helen e Marcus apareceram na igreja com roupas impecáveis, mas ainda deslocados no ambiente. Helen caminhou decidida até o banco com melhor visão para o altar, enquanto Marcus sorria cordialmente para todos, tentando se adaptar ao novo ritmo de vida. Miss Marple observava o casal com seu olhar experiente, percebendo pequenos detalhes. Helen catalogava rostos, observava gestos e parecia medir a vila com precisão metódica. Após a missa, cumprimentaram vizinhos e se integraram às conversas, embora Helen, com respostas comedidas, evitasse falar sobre sua família ou origem. Dias se passaram e as rotinas se ajustaram. Miss Marple, durante suas caminhadas matinais, cruzava frequentemente com Marcus no jardim, escolhendo flores para Helen, embora cada vez mais pálido e cansado. Helen, por sua vez, era vista frequentemente na mercearia, na farmácia e no correio, sempre conduzindo tarefas com surpreendente habilidade. Correspondências para Londres eram enviadas quase diariamente, e logo circulava a notícia de que Marcus viajaria para a capital algumas vezes por semana, enquanto Helen ficaria encarregada de cuidar da casa. Certo dia, Miss Marple, enquanto conversava com a Sra. Turner na loja, comentou sobre o vigor com que Helen se dedicava ao jardim. A resposta veio carregada de elogios. Nunca vi alguém tão decidida a conhecer cada detalhe do solo e das plantas. Ela até pediu informações sobre a antiga dona e sobre as variedades mais raras do jardim. Intrigante, pensou Miss Marple, que começava a desconfiar da atenção incomum
da nova moradora aos mínimos detalhes do terreno. Com o passar das semanas, o cenário de Foxglove Cottage mudava. Flores raras ressurgiam, cartas iam e vinham, e a rotina pacata era pontuada por visitas constantes de vizinhos, perguntas e trocas de receitas ou dicas de jardinagem. Mas sob a superfície dessa aparente harmonia, Miss Marple sentia crescer uma inquietação silenciosa. O relacionamento entre Marcus e Helen era marcado por gestos de carinho evidentes, mas também por uma aura de tensão oculta. Marcus se mostrava cada vez mais dependente dos cuidados de Helen, enquanto ela ganhava domínio sobre cada aspecto da casa. Pequenas situações incomuns, como a preocupação excessiva de Helen com a água do poço ou suas perguntas sobre plantas nativas, chamavam a atenção de Miss Marple, que tinha experiência suficiente para perceber quando algo não se encaixava no padrão da vida tranquila do vilarejo. Certa manhã, ao atravessar a praça para comprar pão fresco, Miss Marple escutou na fila da padaria que Marcus estava novamente indisposto e que Helen era quem agora administrava todos os assuntos práticos. Pouco a pouco, a imagem do casal feliz começou a apresentar fissuras. Marcus, antes forte e ativo, passou a evitar passeios, enquanto Helen aprofundava seu conhecimento sobre plantas e preparações caseiras. Naquela noite, Miss Marple, sentada junto à lareira com sua xícara de chá, refletiu sobre o que observara. Em tantos anos vivendo ali, já testemunhara diferentes formas de felicidade e tragédia, mas poucas vezes vira um enigma crescer tão silenciosamente, misturando romance, rotina e uma tensão velada. O chalé recém-ocupado, pensou ela, era agora palco de um mistério que envolvia não apenas seus novos moradores, mas todo o equilíbrio da vila. No horizonte enevoado, a silhueta de Foxglove Cottage parecia guardar segredos antigos e novos. E Miss Marple, paciente e discreta, sabia que a verdade sempre encontra meios de vir à tona, especialmente quando se presta atenção aos detalhes mais simples. Para a vila, o tempo seguiria, mas para Miss Marple, aquela manhã marcava o início de uma investigação que, embora sutil, estava apenas começando. A rotina em Little Wycombe parecia estabilizada após a chegada de Helen e Marcus. Os dois, aos olhos da vila, formavam um casal exemplar, sempre juntos, participando das atividades comunitárias e mantendo o jardim de Foxglove Cottage em pleno vigor. Entretanto, sob a superfície dessa imagem perfeita, começavam a surgir pequenas rachaduras, percebidas apenas pelos mais atentos. Miss Marple era uma dessas observadoras silenciosas. Nos primeiros dias, Helen cultivava um ar amistoso, mas suas conversas eram sempre breves, focadas em assuntos práticos. Ela era cortês com os vizinhos, respondia perguntas com um sorriso, mas raramente compartilhava algo pessoal. Marcus, por outro lado, fazia questão de mostrar gratidão por cada gesto de hospitalidade, mas sua vitalidade inicial deu lugar a um cansaço crescente. Comentários discretos circulavam. Ele não parece tão bem, está pálido. Talvez o clima do campo não lhe faça bem. No entanto, qualquer preocupação era logo descartada. Helen cuidava do marido com dedicação exemplar, preparando refeições especiais, chás, acompanhando-o em todas as consultas e demonstrando conhecimento incomum sobre saúde e bem-estar. Quando questionada sobre sua experiência, ela atribuía a convivência com parentes idosos ou a leitura de livros antigos. A maioria aceitava suas explicações sem questionar, pois a aparência de serenidade e eficiência da esposa
afastava suspeitas. Aos poucos, Miss Marple notou um padrão nos acontecimentos. Helen estava cada vez mais envolvida nas rotinas da casa, sempre atenta ao jardim e aos potes de conservas e fertilizantes que preparava na cozinha. Seus interesses eram sempre justificados. Queria manter o jardim saudável, cuidar de Marcus, aprimorar as receitas herdadas da antiga dona do chalé. Mas havia algo calculado em seus gestos e decisões, uma ausência de espontaneidade que destoava da vivacidade esperada de uma recém-casada. Os vizinhos passaram a comentar o quanto Helen conhecia sobre plantas e sobre métodos naturais de cultivo. Receitas de chás, preparos para combater pragas, dicas de adubação. Tudo vinha de Helen, que parecia dominar o assunto com uma precisão quase técnica. Miss Marple, que conhecia as histórias da vila, lembrava que a antiga proprietária também era habilidosa com as plantas, mas nunca demonstrara o mesmo tipo de interesse metódico. Quando Helen foi vista colhendo flores e ervas na antiga trilha da pedreira, alguns acharam curioso. Para Miss Marple, foi mais uma peça em um quebra-cabeça silencioso. Enquanto isso, a saúde de Marcos seguia em declínio. O jovem já não acompanhava Helen em todas as visitas ao comércio local e passou a aparecer apenas esporadicamente nos eventos da comunidade. Sempre que alguém perguntava, Helen explicava com calma que ele precisava de repouso, que a adaptação à vida rural era difícil para quem viera da cidade grande. Ninguém contestava. Todos confiavam na dedicação da esposa e na aparência de harmonia que o casal ainda mantinha em público. Miss Marple, porém, reparou que a atenção de Helen aos detalhes era incomum. Além de cuidar das plantas, ela tinha interesse específico pelo poço e pela qualidade da água. Solicitou informações sobre análises de minerais, buscou conselhos sobre a irrigação do jardim e preparava misturas caseiras para uso diário. Suas conversas com a farmacêutica local se intensificaram. Pedia informações sobre sais de Epsom, bicarbonato de sódio e outros insumos, sempre justificando com argumentos práticos. A relação entre Helen e os vizinhos se tornou funcional, mas sem laços profundos. Ela aceitava a ajuda quando conveniente, mas era evidente que preferia agir sozinha, sobretudo em tarefas que envolviam a saúde do marido ou a manipulação de produtos no jardim. Sua independência foi vista por muitos como sinal de força. Para Miss Marple, era um traço de alguém que não desejava testemunhas em seus procedimentos diários. No decorrer das semanas, a fachada de normalidade se manteve. Helen se tornava referência em jardinagem e em práticas domésticas, mas a vida em Foxglove Cottage seguia isolada. Marcus, sempre mais recolhido, confiava plenamente na esposa, entregando a ela todas as decisões importantes. O distanciamento do jovem com os outros moradores só aumentava, e cada nova justificativa de Helen para o cansaço do marido era aceita, mesmo que já começasse a soar repetitiva. Alguns moradores começaram a comentar em voz baixa que Helen era eficiente demais, quase fria em seus cuidados. Mas logo se censuravam, lembrando-se das aparências e do histórico de gentileza do casal. Afinal, ninguém gostaria de desconfiar de quem tanto faz pela própria família. Miss Marple, acompanhando tudo de longe, percebeu que a realidade do casal não era tão simples. O empenho de Helen em manter uma imagem irrepreensível, sua competência exagerada e a evolução dos sintomas de Marcus criavam um contraste marcante entre o que se via e o que se suspeitava. O caso exigia atenção aos detalhes mais banais, à rotina, aos gestos e às pequenas escolhas de cada dia.
No fim daquele mês, Helen organizou um chá para alguns vizinhos, apresentando os últimos avanços do jardim e servindo bolos feitos com ingredientes caseiros. Durante o evento, tudo parecia em perfeita ordem: elogios, risos, demonstrações de afeto entre o casal. Porém, Miss Marple notou a precisão milimétrica nos movimentos de Helen e a ausência de calor em seus sorrisos. Ao observar Marcus, sentiu que o jovem parecia cada vez mais pálido, os olhos distantes, o sorriso cansado. Os elogios à hospitalidade foram muitos, mas a investigadora não se deixou enganar. Por trás da cortesia havia um jogo bem ensaiado de aparências. Era assim que, em Foxglove Cottage, a linha entre o real e o ilusório se tornava cada vez mais tênue. Para a maioria dos moradores, Helen era a esposa perfeita. Para Miss Marple, ela era o centro de um mistério que só estava começando a se revelar. Com a rotina já estabelecida, a vila começou a se acostumar à presença reservada de Helen e ao isolamento progressivo de Marcus. No entanto, Miss Marple, em sua posição discreta, continuava atenta aos detalhes mais simples, aqueles que, para a maioria, passavam despercebidos. Era nessas pequenas fissuras do cotidiano que ela via o verdadeiro desenrolar dos fatos. Miss Marple notava, por exemplo, que Helen mantinha horários rígidos para todas as atividades. As caminhadas até a mercearia, as idas à farmácia, o momento exato em que escolhia flores no jardim, tudo seguia um padrão. As visitas de vizinhos eram sempre curtas, quase cronometradas, e raramente se estendiam para dentro do chalé. Se alguém tentava se aproximar mais, Helen rapidamente mudava de assunto ou propunha um passeio pelo jardim, desviando o foco da atenção. Certa manhã, enquanto podava suas roseiras, Miss Marple viu Helen saindo discretamente pela trilha da pedreira, cesta em mãos. Em vez de recolher flores comuns, ela colhia plantas silvestres que só os moradores mais antigos sabiam identificar como tóxicas. Era um gesto que não se encaixava no comportamento típico de uma jardineira amadora. Miss Marple, disfarçada de curiosidade casual, mencionou o fato em uma conversa com a senhora Bennet, que respondeu: "Ah, ela é estudiosa demais para o meu gosto, vive falando de compostos e adubos. Mas quem sou eu para duvidar do entusiasmo de uma jovem recém-chegada?" As observações da investigadora também se estendiam aos hábitos domésticos. Helen comprava ingredientes incomuns como certos sais, bicarbonato e até pequenas quantidades de solventes fotográficos, alegando que gostaria de revelar suas próprias fotos ou criar fertilizantes naturais. Toda semana, caixas e envelopes eram despachados pelo correio, sempre com destino à capital. Marcus raramente ia ao centro, e sua presença nos eventos da vila se tornava cada vez mais rara. Miss Marple também percebeu que a saúde de Marcus não melhorava, apesar do suposto zelo de Helen. Quando questionada, Helen dizia que o marido sofria com a adaptação ao campo e que ela fazia de tudo para amenizar seu desconforto. Preparava chás de ervas, administrava remédios naturais e insistia que ele repousasse. No entanto, para uma vila acostumada a mudanças de estação e doenças passageiras, a fragilidade de Marcus soava estranha. Ainda assim, ninguém ousava intervir. Helen mantinha controle total sobre a situação, sempre amparada por argumentos sólidos e simpatia contida. A força da observação de Miss Marple estava justamente em não aceitar nada como evidente. Notava o modo como Helen reagia a cada pergunta, como desviava o olhar quando se sentia pressionada
ou como alterava o tom de voz ao falar de temas familiares. Observava também a forma como as plantas próximas à cozinha começavam a murchar, mesmo com cuidados constantes. Detalhes pequenos, mas que, em sua experiência, nunca eram insignificantes. Os encontros fortuitos com outros moradores eram oportunidades de reunir fragmentos de informação. Em uma dessas conversas, Tom Caldwell mencionou que Helen buscava orientação sobre as plantas nativas da vila, especialmente aquelas consideradas perigosas, como as dedaleiras. A farmacêutica, por sua vez, comentou o quanto Helen se informava sobre princípios ativos presentes em chás e ervas, sempre justificando com preocupações sobre a saúde de Marcus. No chá comunitário promovido por Helen, Miss Marple aproveitou para examinar a disposição dos objetos na cozinha. Notou potes rotulados de forma pouco usual, recipientes cuidadosamente organizados e uma prateleira com livros de botânica avançada misturados a receitas antigas. Cada elemento era uma pista. Ao ouvir Helen explicar a receita de um fertilizante caseiro, notou um conhecimento técnico que extrapolava a curiosidade de uma dona de casa comum. A cada dia, a diferença entre o que Helen dizia e o que fazia tornava-se mais evidente. Miss Marple, discreta, registrava as informações mentalmente, conectando eventos aparentemente banais. Sabia que, nesses detalhes, residia o segredo para desvendar o que realmente acontecia em Foxglove Cottage. O comportamento de Marcus, igualmente, chamava a atenção. Nos poucos momentos em que era visto pela vila, demonstrava cansaço e certa confusão, como se estivesse sempre sob efeito de algo ou simplesmente exausto. Sua confiança irrestrita em Helen era notória. Confiava à esposa todas as decisões, do cardápio aos remédios, da administração do dinheiro aos compromissos sociais. O isolamento do jovem aumentava e, com ele, a sensação de que havia algo mais profundo ocorrendo. Para Miss Marple, o poder da observação não estava apenas nos fatos evidentes, mas nas pequenas incoerências. A saúde de Marcus piorando, as plantas murchando, o interesse de Helen por substâncias específicas, a rotina hermética da casa, a insistência em justificar tudo com explicações plausíveis. Ao juntar as peças, o quadro começava a se formar. O ambiente da vila, antes tranquilo, agora se tornava mais atento. Os comentários antes elogiosos sobre a competência de Helen começavam a ceder espaço a sussurros sobre sua frieza e precisão exagerada. Havia algo desconcertante na maneira como ela controlava cada aspecto da vida doméstica, sem nunca demonstrar hesitação ou insegurança. E, se para a maioria isso era apenas sinal de eficiência, para Miss Marple era um alerta de que, por trás da fachada, havia uma trama cuidadosamente montada. No fim daquela estação, o chalé que antes simbolizava novos começos era, para os olhos mais atentos, um palco de perguntas sem resposta. E Miss Marple, experiente e silenciosa, sabia que cedo ou tarde as pequenas pistas observadas no dia a dia se tornariam impossíveis de ignorar. Sua confiança residia justamente nisso, que enquanto todos viam apenas o óbvio, ela estava atenta ao invisível, e era ali, no detalhe, que a verdade sempre se escondia. Os dias em Little Wycombe avançavam, e Helen consolidava-se não apenas como uma nova moradora, mas como referência em assuntos de jardinagem, saúde natural e práticas domésticas. Sua reputação era construída sobre um conhecimento aparentemente inofensivo, porém profundo,
que aos poucos começava a surpreender e, em alguns casos, inquietar os mais atentos. Na prática, o saber de Helen se manifestava em pequenas ações cotidianas. Sabia a época exata de podar roseiras, o ponto certo de cada planta, o uso correto de fertilizantes, a diferença entre adubos e pesticidas naturais, as melhores combinações para preparar chás terapêuticos, receitas de infusões para insônia, compressas para aliviar dores, misturas para fortalecer o solo. Ela compartilhava tudo com gentileza e generosidade, respondendo perguntas com segurança, citando fontes e indicando livros raros. Esse domínio, que a tornava admirada entre as mulheres da vila, também servia como escudo. Sempre que surgia uma dúvida ou especulação sobre o estado de saúde de Marcos, Helen apresentava soluções, diagnósticos alternativos e justificativas plausíveis. A cada nova fraqueza do marido, havia um novo chá, um novo cuidado, uma dieta ajustada. Com frases calmas, afastava qualquer possibilidade de intervenção médica externa, dizendo que preferia métodos naturais e que Marcos, apesar do abatimento, melhorava sob seus cuidados. O conhecimento de Helen, no entanto, ultrapassava o que se esperava de uma dona de casa dedicada. Miss Marple percebeu que havia intencionalidade em cada resposta. Ao perguntar sobre um pote de cor escura deixado sobre a mesa, ouviu explicações detalhadas sobre fertilizantes à base de compostos orgânicos e minerais específicos, uma resposta repleta de termos técnicos incomuns até para os mais experientes na vila. Certa vez, na farmácia, Helen solicitou produtos pouco usuais, como certos sais e reagentes, alegando pretensões de revelar fotografias ou aprimorar receitas antigas de limpeza. As compras eram justificadas, mas tudo parecia encaixado em um planejamento maior. Durante uma visita ao jardim comunitário, Helen demonstrou habilidade ao reconhecer plantas raras, inclusive as potencialmente venenosas. Explicou com naturalidade os riscos da dedaleira, discorrendo sobre princípios ativos perigosos e métodos de extração de compostos usados para fins medicinais. Para alguns, era apenas demonstração de cultura. Para Miss Marple, era um sinal de domínio sobre informações que iam além da necessidade cotidiana. O interesse crescente de Helen por análises da água do poço, composição do solo e suas conversas longas com o químico local fortaleceram ainda mais a impressão de que sua busca por conhecimento não era casual. Quando questionada, dizia buscar o melhor para a casa, para o marido e para si. O discurso convenceu a maioria, mas não Miss Marple. O isolamento progressivo de Marcos tornou-se mais evidente. Ele, cada vez mais pálido e silencioso, aceitou a tutela da esposa com resignação. O círculo social do casal se fechou. Helen decidiu reduzir ainda mais as visitas à casa, justificando o desejo de evitar exposição do marido a possíveis resfriados ou aborrecimentos. Em reuniões sociais, ela repetia suas explicações, sempre embasadas, conquistando respeito e afastando suspeitas. Sua postura era segura, os gestos sempre precisos, as justificativas prontas. Miss Marple, percebendo o padrão, intensificou suas observações. Quando Helen falou sobre os perigos de certas plantas no jardim, notou que a moradora não apenas conhecia as propriedades medicinais, mas sabia detalhadamente sobre métodos de extração de princípios ativos, mencionando, por exemplo, como compostos poderiam ser concentrados em extratos preparados com utensílios domésticos comuns. Era uma expertise que raramente se via fora dos círculos acadêmicos ou de profissionais do ramo. A farmácia local tornou-se cenário de mais uma evidência.
A farmacêutica confidenciou a Miss Marple que Helen demonstrava interesse incomum por interações químicas e por insumos para jardinagem e fotografia. Suas perguntas eram específicas, buscando combinações e proporções, quase como se elaborasse experimentos controlados. Numa conversa posterior com Tom Caldwell, Miss Marple descobriu que Helen havia solicitado informações detalhadas sobre as plantas da antiga pedreira, especialmente as variedades que concentravam compostos tóxicos em suas folhas ou raízes. Alegou que precisava identificar e eliminar espécies perigosas do jardim para evitar acidentes futuros. A justificativa soava sensata, mas era mais um indício do uso estratégico do conhecimento. Helen dominava informações técnicas e as convertia em respostas tranquilizadoras para todos à sua volta. Marcus, por sua vez, tornou-se dependente de remédios e chás preparados pela esposa. Não buscava opinião médica formal, confiando completamente nas recomendações de Helen. Seu quadro de saúde, longe de estabilizar, piorava discretamente. Os sintomas eram sempre explicados por Helen, que detalhava os motivos e as soluções. Ora o clima, ora o estresse, ora a sensibilidade à água local. Tudo era justificado com lógica e competência. Para Miss Marple, o cenário estava claro. O conhecimento de Helen era muito mais que uma ferramenta de cuidado. Era sua principal arma. Com ele, afastava questionamentos, impedia interferências e mantinha o controle absoluto da rotina. O domínio sobre as plantas, a química dos compostos e as rotinas do lar não era só demonstração de eficiência, mas parte de um plano maior, cuidadosamente construído. O que para muitos era admiração, para a investigadora soava como alerta. No mundo de Helen, saber era poder, e esse poder era exercido com precisão, silêncio e uma frieza cada vez mais evidente. Com o passar das semanas, a rotina no Foxglove Cottage tornou-se assunto constante entre os moradores de Little Wycombe. A aparente harmonia do casal e o domínio de Helen sobre todos os assuntos práticos mantinham as suspeitas sob controle, mas para alguns, principalmente Miss Marple, havia lacunas e inconsistências que não podiam ser ignoradas. Era como se cada resposta perfeita de Helen servisse tanto para convencer quanto para afastar qualquer olhar mais atento sobre o que realmente acontecia ali. A credibilidade de Helen era sustentada pela constância de suas justificativas. Se alguém sugeria buscar outro médico, ela logo argumentava sobre a eficácia dos métodos naturais, mencionava melhorias pontuais no quadro de Marcus e oferecia explicações detalhadas sobre cada sintoma. A narrativa era tão bem construída que os próprios vizinhos repetiam suas versões ao comentar o caso. Helen sabe o que faz. Ela lê muito, entende dessas coisas. Não é todo mundo que tem tanta paciência e dedicação. O inquérito sobre a saúde de Marcus, no entanto, ganhou um novo tom após um episódio ocorrido em uma manhã de primavera. Bill, o carteiro, encontrou Marcus caído no jardim, desmaiado ao lado dos canteiros de rosas. O susto mobilizou a vila. Vizinhos correram para ajudar, mas Helen foi rápida em assumir o controle da situação. Com serenidade, explicou que Marcus vinha se sentindo exausto, talvez por esforço excessivo ou pela adaptação ao campo, e garantiu que a situação não era grave. Chamou o médico local, que, ao examinar o rapaz, ouviu novamente as explicações de Helen e concluiu que o episódio poderia estar relacionado a questões de adaptação, sem encontrar sinais evidentes de enfermidade. Após o incidente, a rotina do casal tornou-se ainda mais reclusa.
Helen justificava o isolamento pelo repouso necessário ao marido. A credibilidade das explicações era reforçada não só por sua postura calma, mas também pelo apoio da própria comunidade, que preferia confiar em alguém próximo a alimentar desconfianças. Miss Marple, no entanto, notava um padrão nas respostas. Não havia contradições, mas sim uma precisão incomum e quase ensaiada. A cada nova pergunta, Helen apresentava uma resposta lógica, embasada em argumentos sólidos, como se antecipasse todas as dúvidas. Em visitas esporádicas à casa, Miss Marple observava outros detalhes que escapavam à maioria. Havia sempre pilhas organizadas de correspondência, potes rotulados com substâncias diversas, plantas murchas próximas à janela da cozinha, além de uma coleção crescente de livros técnicos sobre botânica e química. Marcus, quando visto, estava mais abatido, mas ainda demonstrava confiança plena na esposa, agradecendo pelos cuidados e repetindo o discurso de gratidão. A vila, fiel ao hábito de preservar a ordem, insistia em interpretar os acontecimentos sob a ótica da normalidade. Se Marcus adoecia, era culpa do clima. Se Ellen buscava ingredientes diferentes, era porque cuidava do lar. Se o isolamento aumentava, era por zelo. Essa tendência à racionalização era sustentada pela confiança depositada em Helen, confiança construída em cima de pequenas provas, detalhes cotidianos e ausência de conflito aberto. A credibilidade de Helen foi testada quando um novo episódio chamou a atenção. Uma correspondência vinda de Londres, endereçada diretamente ao nome de Marcus, mas recebida e aberta por Helen. Alguns vizinhos estranharam o fato, mas logo ela explicou que tratava-se apenas de assuntos práticos do casal, uma apólice de seguro de vida, algo feito por precaução, considerando o histórico de saúde do marido e os riscos de se viver em uma casa antiga. Argumentou que seria irresponsável não tomar tais medidas. A explicação foi aceita, como sempre, sem maiores questionamentos. O padrão de aceitação coletiva e de respostas consistentes garantiu a Helen a manutenção do controle. A ausência de dúvidas abertas, porém, não anulava a presença de uma inquietação crescente. Miss Marple, fiel ao seu método, anotava mentalmente cada fato, cada gesto e cada justificativa. Percebia que a verdade não estava nos grandes eventos, mas na sequência coerente de pequenas ações, e principalmente nas justificativas perfeitas demais para serem naturais. A crise final não tardou a chegar. Em um fim de tarde, Marcus foi encontrado sem vida no jardim, ao lado de suas rosas favoritas. O choque inicial paralisou a vila. A notícia se espalhou rapidamente, atraindo curiosos e vizinhos consternados. Helen, abalada, apresentou-se como a viúva devastada, recebendo apoio e consolo de todos. O médico local, após exame preliminar, sugeriu morte natural, atribuindo à saúde debilitada do rapaz e ao possível agravamento por esforço físico. Um inquérito foi aberto para averiguar a causa do falecimento, reunindo depoimentos de vizinhos, médico e da própria Helen. Em todas as etapas, as respostas se repetiam. Marcus vinha adoecendo há meses, era sensível ao clima e à água do campo. Helen cuidava dele com dedicação exemplar. As evidências materiais, plantas murchas, ingredientes incomuns, correspondências, apólice de seguro recente, eram explicadas de forma convincente pela viúva. A credibilidade de Helen sustentou o discurso oficial. Morte natural, provavelmente agravada por condições ambientais e por uma saúde fragilizada. No entanto, para Miss Marple,
restavam detalhes que desafiavam essa versão. A ausência de hesitação, o domínio completo sobre cada justificativa e a maneira como Helen conduzia a narrativa, mesmo sob pressão, indicavam algo além do simples acaso. No silêncio do pós-luto, enquanto a vila retomava seu ritmo, Miss Marple reunia as peças dispersas do quebra-cabeça. A verdade, percebeu, não era facilmente acessível, pois estava cuidadosamente coberta por camadas de credibilidade e repetição. Era preciso, agora, confrontar as aparências e dar espaço para as perguntas incômodas, aquelas que, até então, todos preferiram calar. A morte de Marcus marcou não só o fim de uma vida, mas também o início de uma sequência de acontecimentos que testariam os limites do que a vila estava disposta a aceitar como verdade. No Foxglove Cottage, a viúva Ellen rapidamente assumiu o papel que a comunidade esperava, recatada, organizada, capaz de agradecer cada gesto de apoio sem jamais parecer desamparada. Para muitos, seu comportamento foi admirável, um exemplo de força feminina diante da tragédia. No entanto, para Miss Marple, esse autocontrole excessivo e a ausência de qualquer falha emocional eram sintomas de algo menos louvável. A habilidade de Helen em manipular as percepções alheias tornou-se cada vez mais evidente. Ela sabia exatamente quais palavras usar quando se mostrar vulnerável e quando assumir ares de quem superava tudo com dignidade. Cada visita recebida era cuidadosamente conduzida, cada agradecimento soava ensaiado. No funeral de Marcus, Helen chorou no momento exato, aceitou condolências, mas jamais perdeu o domínio da situação. Distribuiu funções, orientou a organização da cerimônia, supervisionou detalhes como quem comanda um evento social e não uma despedida dolorosa. Esse domínio não passou despercebido entre alguns moradores mais antigos, embora poucos tivessem coragem de externar dúvidas em meio ao clima de comoção. Havia sempre quem dissesse: Helen é uma mulher forte, dessas que seguram tudo sozinhas. Enquanto outros, em conversas reservadas, comentavam sobre sua rapidez em reorganizar a vida. Em poucos dias, ela tratou de assuntos burocráticos, deu início ao processo do seguro de vida, recém-contratado, e começou a embalar objetos pessoais do falecido marido. Para a maioria, era apenas praticidade. Para Miss Marple, era evidência de uma preparação anterior à tragédia. O papel de gênero, nesse contexto, foi peça fundamental para o desenrolar dos fatos. A imagem da esposa cuidadora e da viúva exemplar impedia suspeitas e facilitava a aceitação de suas versões. Helen, ciente desse funcionamento, explorava o papel esperado pela sociedade a seu favor. Quando questionada sobre decisões importantes, recorria ao discurso do sacrifício feminino. Dizia que precisava ser forte, que Marcus sempre dependia dela, que cuidar da casa era uma tarefa solitária e exigente. Suas palavras, cuidadosamente escolhidas, evocavam empatia e afastavam investigações mais profundas. O círculo social de Helen se manteve restrito após a morte de Marcus, reforçando ainda mais a imagem de alguém que não desejava causar incômodos nem depender de terceiros. Essa postura, somada à competência demonstrada em todos os aspectos da vida doméstica, foi decisiva para silenciar qualquer dúvida pública. Quando se anunciou que Helen pretendia deixar a vila, alegando que o local lhe trazia más lembranças, a notícia foi recebida com compreensão geral. Para Miss Marple, entretanto, era mais um sinal de manipulação. A pressa em partir demonstrava vontade de encerrar a história rapidamente, antes que novas perguntas surgissem.
Durante uma conversa com Tom Caldwell, Miss Marple soube que Helen já negociava a devolução do chalé e tratava diretamente de assuntos financeiros. Demonstrava segurança em cada passo, dominava informações legais e técnicas, antecipava exigências e apresentava soluções rápidas para possíveis impasses. As justificativas continuavam sempre no mesmo tom. Preciso recomeçar em outro lugar. A dor é grande demais para permanecer. A lembrança de Marcos é muito viva aqui. Argumentos construídos para comover, mas que, para a investigadora, tinham o efeito oposto. Nos dias que antecederam sua partida, Helen foi vista por poucos, quase sempre ocupada com caixas e documentos. Miss Marple, fiel ao hábito de circular discretamente pela vila, notou a movimentação de um visitante desconhecido, homem de terno escuro, que permaneceu tempo suficiente para indicar um relacionamento mais próximo do que simples negócios. Não havia espaço para especulação aberta, mas o registro desse evento completava o quadro. Helen não era a viúva isolada que aparentava, mas uma mulher com uma rede de contatos e um plano claro de ação. Ao reunir as informações, Miss Marple identificou o padrão. Uma mulher que, utilizando o papel de gênero, conquistava credibilidade, ocultava intenções e controlava a narrativa sobre todos ao redor. Suas ações, por mais racionais que parecessem, eram todas voltadas para garantir a impunidade e o benefício próprio. O luto, mais do que sofrimento, era utilizado como ferramenta para afastar dúvidas e acelerar os trâmites necessários à resolução de pendências materiais. O clímax dessa manipulação veio à tona em uma reunião promovida por Miss Marple na casa paroquial. Sob o pretexto de homenagear Marcos, a investigadora reuniu figuras-chave: o médico local, Tom Caldwell, a farmacêutica, o carteiro Bill e, claro, Helen. Sem rodeios, Miss Marple apresentou os fatos acumulados, o conhecimento técnico de Helen, as plantas venenosas colhidas, a correspondência constante com Londres, a apólice de seguro assinada pouco após a mudança para o chalé, o isolamento progressivo do marido, a pressa em encerrar os laços com a vila. Cada detalhe era amarrado de forma objetiva, demonstrando que nada era fruto do acaso. Mesmo diante das evidências, Helen manteve o controle emocional. Tentou justificar cada ato, recorreu novamente ao discurso do sacrifício e da resiliência feminina, minimizou coincidências e desqualificou suspeitas como frutos de imaginação fértil, mas, desta vez, a clareza dos fatos, a sequência de eventos e a ausência de emoção genuína pesaram mais do que qualquer argumento ensaiado. Miss Marple concluiu então que o verdadeiro mistério não estava apenas nos métodos empregados, mas na habilidade de manipular papéis sociais, aparências e sentimentos alheios. Helen, ao adotar a imagem da esposa e viúva exemplar, conseguiu arquitetar um plano que por muito pouco não passou despercebido. Foi a observação atenta, livre de julgamentos fáceis, que permitiu desvendar a trama por trás da fachada, provando mais uma vez que, em vilarejos como Little Wycombe, a verdade só resiste a quem enxerga além do papel que cada um decide interpretar. Com a reunião realizada na casa paroquial, Little Wycombe presenciou um raro momento de ruptura na rotina. As evidências apresentadas por Miss Marple, amarradas sem emoção excessiva, deixaram a vila dividida entre o choque e o alívio de finalmente compreender o que se passara no Foxglove Cottage. Para muitos, era difícil aceitar que alguém tão eficiente, admirada e aparentemente correta quanto Helen
tivesse sido capaz de planejar e executar algo tão meticuloso. Ainda assim, o encadeamento dos fatos, as coincidências repetidas e as justificativas perfeitas não deixavam margem para dúvidas. Por trás da fachada de esposa zelosa e viúva exemplar, havia uma mente fria e calculista. A partir desse ponto, a resolução foi direta. O médico local revisou todos os registros médicos de Marcus, à luz das novas informações fornecidas por Miss Marple. O carteiro Bill foi chamado para relatar o padrão das correspondências e o estranho silêncio postal no dia da morte do rapaz. A farmacêutica entregou o registro detalhado das compras feitas por Helen, apontando substâncias que, separadas, eram inocentes, mas, juntas, serviam para manipular o ambiente e a saúde do marido. Tom Caldwell confirmou a assinatura recente da apólice de seguro e o movimento rápido para encerramento do contrato de aluguel. O inspetor local, antes cético, viu-se obrigado a reabrir a investigação. Desta vez, a análise se concentrou nos detalhes: as plantas venenosas cultivadas e coletadas, os extratos produzidos na cozinha, as rotinas rígidas impostas a Marcus, o isolamento social, o padrão repetitivo dos sintomas e a resposta emocional excessivamente controlada de Helen diante de cada crise. A cada depoimento, ficava mais claro que a história do casal era marcada por uma sequência de manipulações e decisões intencionais, todas conduzidas por Helen com precisão. Helen, percebendo a inevitabilidade da exposição, manteve o comportamento calculista até o fim. Negou as acusações, tentou desviar o foco para o próprio sofrimento e, por fim, insistiu que tudo não passava de um mal-entendido alimentado pela tragédia. Mas, desta vez, a vila não se deixou manipular. Os fatos, reunidos por Miss Marple e sustentados por testemunhos, não eram apenas convincentes, eram irrefutáveis. A conclusão oficial, respaldada pelo laudo médico revisado, foi de envenenamento progressivo por compostos botânicos, administrados em pequenas doses ao longo de semanas. O seguro de vida, tomado pouco após a mudança para o Foxglove Cottage, deixou de ser visto como precaução para se tornar parte do plano. As correspondências com Londres, inicialmente justificadas como simples troca de informações, passaram a ser analisadas como parte de uma rede de contatos que auxiliava Ellen a agir em outros lugares, talvez com outros nomes. A imagem de esposa cuidadora e viúva sofredora foi substituída pela de alguém que usou o conhecimento, o papel social e a confiança alheia para benefício próprio. O impacto do caso foi sentido em toda a vila. As conversas, antes repletas de elogios à competência de Helen, deram lugar a discussões sobre como é fácil ser enganado por aparências bem construídas. Os moradores passaram a repensar antigos hábitos, a valorizar mais a observação e menos o conformismo diante de justificativas prontas. Foxglove Cottage ficou vazio por meses, suas janelas fechadas e jardim abandonado, como um lembrete silencioso de que a rotina pode esconder segredos inesperados. Miss Marple, após a resolução do caso, manteve a postura discreta de sempre. Não buscou reconhecimento, nem fez questão de relatar detalhes além dos necessários. Para ela, a lição estava nos pequenos sinais, nos gestos cotidianos e na importância de não aceitar nenhuma versão, apenas porque ela parece conveniente. Conversou pouco sobre o desfecho, limitando-se a dizer que, em lugares como Little Wycombe, a verdade acaba sempre encontrando espaço para emergir, mesmo quando muitos preferem não enxergá-la. A partir desse episódio,
a vila desenvolveu uma postura mais atenta. Novos moradores foram recebidos com cordialidade, mas também com maior observação. O ciclo de confiança cega deu lugar a uma convivência menos ingênua, onde as ações passaram a ser analisadas não só pelo discurso, mas pelo contexto em que aconteciam. Não houve mais casos semelhantes nos anos seguintes, mas Foxglove Cottage seguiu como referência, uma lembrança coletiva de que até as histórias mais banais podem esconder perigos quando se ignora o poder da manipulação e das aparências. Helen, ao ser confrontada com as provas reunidas, enfrentou as consequências legais. Sua saída da vila foi discreta, sem escândalos, apenas um automóvel na calada da noite e uma porta que se fechou sem alarde. Os poucos que se dispuseram a conversar sobre o caso concluíram que, em última análise, a justiça foi feita não só por meio das autoridades, mas graças ao olhar atento de quem recusa explicações fáceis. Foxglove Cottage, antes símbolo de novos começos, passou a ser citado como aviso. A verdade exige vigilância, e a confiança deve ser conquistada e não apenas concedida por tradição ou aparência. O jardim que florescia sob o cuidado de Marcus lentamente recuperou sua força natural. Com o tempo, as marcas daquela história foram substituídas pelo ciclo renovado das estações. No fim, o mistério de Foxglove Cottage foi resolvido não com grandes revelações ou confrontos dramáticos, mas com paciência, método e atenção aos detalhes, características que, mais uma vez, confirmaram o valor da experiência e da serenidade de Miss Marple. Para a vila, ficou a certeza de que os enigmas mais complexos costumam se esconder sob as rotinas mais simples e que, às vezes, tudo o que é preciso para resolvê-los é alguém disposto a olhar além das aparências e ligar cada ponto até a verdade se mostrar clara e inevitável. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.